atividades na indústria da cannabis. É um oferecimento da Uruguai 21. E aí eu queria chamar aqui para vir com uma salva de palmas de vocês, o Guzmán Rossier e Agustín Mimbancas. Sejam muito bem-vindos ao nosso palco da Arena do Conhecimento. O Guzmán é engenheiro agrônomo uruguaio, engenheiro agrônomo uruguaio, formado pela Faculdade de Agronomia da Universidade da República, especializado na produção intensiva de cannabis, trabalhou na concepção de sistemas de produção e como consultor de produtores de cannabis. Possui diversas publicações sobre o assunto. Ele é professor, colaborador em cursos universitários de produção de indústria de cannabis na Argentina e no Uruguai. Atualmente, trabalha como gerente na Agência de Desenvolvimento Rural do Governo de Canelones, onde faz parte da equipe responsável pela promoção no setor do departamento. Salva de palmas para Guzmán! E quem também está aqui conosco é o Agustín Mimbancas. Ele é especialista no Departamento de Promoção de Exportações do Uruguai 21, a agência responsável pela promoção de exportações, investimentos e imagem do seu país. Olha só, experiência em assessoria a empresas uruguaias da cannabis em seu processo de internalização. Uma salva de palmas para o Agustín. Bom, muito obrigado pela apresentação. Eu vou tentar falar em português, mas provavelmente acabarei falando em portunhol, então peço desculpas. Vamos a falar um pouco sobre qual é a atualidade sobre a indústria da cannabis, quais são as oportunidades que hoje existem. Já vamos uns 11 anos desde a legalização em 2013, mas antes eu gostaria de fazer uma breve contextualização do Uruguai e quais são os atributos que o Uruguai oferece para o desenvolvimento de uma indústria que até recentemente era ilícita, estava cheio de preconceitos, e porque isso ainda hoje, a indústria da cannabis é uma política de Estado. Já temos 3 governos diferentes que foram trocando, mas a indústria e a regulamentação somente foi desenvolvida progressivamente. O Uruguai tem uma combinação única de atributos que faz um país bastante particular na região. O Uruguai o que oferece é certezas para investidores e para firmas estrangeiras no desenvolvimento de uma indústria tão recente, tão complicada como a indústria da cannabis. A estabilidade e o Estado de Direito é fundamental para que uma empresa, uma firma, um investidor tenha certezas planificando a curto, mediano e longo prazo. Somos um país fácil para fazer negócios. Você não precisa um investidor, você não precisa fazer um investimento mínimo, não precisa um parceiro local. Temos muitos incentivos para fazer negócios no Uruguai e também a qualidade de vida e o talento que o Uruguai tem para oferecer ao mundo é muito bom, é muito qualificado, com já mais de 10 anos de experiência na indústria da cannabis. Por isso, muitas firmas estrangeiras de todas as regiões do mundo nos eligem. Por isso, muitas firmas abrem operações no Uruguai, não por seu mercado, somente somos 3,5 milhões de pessoas, acho que um bairro aqui em São Paulo, mas desde o Uruguai você pode exportar ao resto do mundo, ao resto da região e por fora dela. Alguns rankings que fortalecem a posição do Uruguai como a democracia mais estável na América Latina são rankings vinculados ao Estado de Direito, a índice de democracia, a baixa percepção de corrupção, a liberdades civis, rankings que faz muitos anos que o Uruguai sempre está no arriba. Além disso, já vamos 10 anos consecutivos com grau de investimento. Até este ano, éramos o único país na Mercosul que tinha grau de investimento. Este ano se ingressou também o Paraguai. E somos o país com menor risco, país da região, um atributo essencial para fazer investimentos. Se você está falando também da sustentabilidade, algo que é muito importante hoje pelos consumidores e pelas firmas, o Uruguai produz mais de 90% de sua energia através de fontes renováveis, aquilo que reduz
o impacto de todas as indústrias, o impacto especificamente da indústria da cannabis, que tem muita demanda de energia elétrica. Como eu dizia, no Uruguai é fácil para fazer negócios, os estrangeiros são tratados da mesma forma que os uruguaios na normativa, não precisa ter um parceiro local para abrir uma firma, o mercado de câmbio é livre, o sistema fiscal é único em todo o território e não tem restrições para repatriação de lucros. Estas são algumas das oportunidades de negócios que temos no Uruguai. Pode ser da produção sustentável de bens ou a exportação de serviços globais, como podem ser o software, os serviços corporativos, etc. O Uruguai está no Mercosul, ao igual que o Brasil, aquilo que facilita fazer negócios entre os dois países. Estamos numa zona, num fuso horário médio entre a Europa e os Estados Unidos e o hemisfério norte. A conectividade e a logística com o resto da região é comprovada e é fácil de aceder a soluções multimodais. E temos acordos de doble tributação, se você está falando de exportações de serviços, por exemplo. Temos muitos regimes que promocionam os investimentos, que podem chegar até 100% de isenção sobre rendas e importações para começar uma operação, seja na indústria da cannabis ou qualquer outra indústria. A lei MAE, por dizer alguma coisa, é a Lei de Promoção de Investimentos, que protege ao investidor, protege o investimento e que favorece com isenções pelos hasta 8 ou 10 anos de isenções totais sobre impostos. Também temos a lei dos parques científicos e parques industriais, que são semelhantes àquilo que é uma zona franca, onde o objetivo é fazer e gerar cadeias de produção. Muitos dos projetos da cannabis, sejam de cânhamo industrial ou de cannabis medicinal, estão instalados em parques científicos ou parques industriais. Desde o Uruguai 21, nós apoiamos o investidor estrangeiro em todas as etapas. Estamos trabalhando com a indústria da cannabis desde 2013, atraindo investimento estrangeiro. E agora também, e esse é o motivo porque estamos aqui na Expo Cannabis, na sua segunda edição, já estamos aqui o ano ontem, estamos promovendo a produção e a exportação de produtos de cannabis medicinal ao Brasil. Agora sim, falando sobre atualidades e oportunidades na indústria da cannabis. O Uruguai foi o primeiro país do mundo a legalizar a indústria. Ser o país primeiro do mundo em qualquer coisa é uma oportunidade, mas também tem seus problemas, tem seus obstáculos. Desde a legalização em 2013, a normativa somente tem desenvolvido progressivamente para gerar oportunidades na toda a cadeia da indústria, desde pesquisa e desenvolvimento, cultivo, industrialização e manufatura de produtos finais. Comparado com outros países da região e por fora da região, o Uruguai tem atributos únicos para o desenvolvimento da indústria. O Uruguai é um país confiável, estável, aquilo que é imprescindível para o desenvolvimento de uma indústria incipiente como é a indústria da cannabis. Você precisa de regras e normas claras. O Uruguai também tem uma sólida trajetória em indústrias correlatas, como pode ser a agroindústria, a pecuária e, por outro lado, a farma e as ciências da vida. Falando quando, por exemplo, produtos agropecuários têm mais semelhança com produtos do cânhamo industrial, e quando a indústria farma é basicamente cannabis medicinal. Desde a criação da lei em 2013, se foi criando um ecossistema público-privado a nível nacional, também a nível das regiões do Uruguai, das prefeituras, e temos uma muito boa relação com o setor privado para abordar de forma conjunta obstáculos, problemas que a indústria pode
ter em seu desenvolvimento. O Uruguai tem um ecossistema de mais de 100 empresas de cannabis, sejam de cânhamo industrial ou de cannabis medicinal, e temos uma vocação exportadora, exportações desde os 2018 para mais de 15 mercados. E, finalmente, a pegada da carbono da indústria é mitigada pelo que falei sobre a geração de energia de fontes renováveis. Isto é uma imagem sobre o ecossistema produtivo da indústria. Isto inclui cânhamo industrial e cannabis medicinal. São dados de maio e junho deste ano. Temos mais de 100 empresas, a maioria delas estão concentradas na produção, no cultivo, mas também temos unidades de industrialização, que tomam flores, tomam biomassa para fazer extratos, óleos isolados e também terpenos. Temos várias firmas fazendo pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Temos laboratórios analíticos para garantizar a qualidade dos produtos. Todos os produtos que saem do Uruguai têm seu certificado de análise correspondente. Falando sobre o ecossistema do cânhamo industrial é tudo isso que tem menos de 1% de THC. A maioria das licenças estão destinadas ao cultivo de flores de CBD, flores para exportar ou flores para ser industrializadas. Atualmente temos umas 30 licenças para o cultivo, que tem uma capacidade de produção a céu aberto de 63 hectares e aproximadamente uns 47 mil metros de invernadeiro, que é estufa. Temos uma indústria incipiente para a produção e o cultivo de grãos, com umas 200 hectares de capacidade de produção, e ainda mais incipiente o cultivo do cânhamo para a fibra, para fazer textiles. Em termos da industrialização, temos 6 firmas habilitadas para fazer extratos isolados e terpenos com até 1% de THC. Temos uma firma habilitada para a elaboração de alimentos com cânhamo, a partir da semente, alimentos que não têm CBD, não têm THC, somente são um superalimento, somente é proteína vegetal. Em termos de cannabis medicinal, as licenças estão equilibradas. Muitos projetos no Uruguai têm uma produção que vai de ponta a ponta, desde a investigação, a cultivo, até a industrialização. Também temos laboratórios analíticos para fazer análise sobre os canabinoides e também temos uma operação que é um Pharma Hub, que pode receber desde outros países produtos e depois logo reenviar tudo em uma zona franca. O principal objetivo das firmas estrangeiras que se instalaram no Uruguai é a exportação. Como falei, o Uruguai é um mercado pequeno, 3,5 milhões de pessoas. Então, mercados regionais e mercados extra-regionais são os objetivos das firmas internacionais instaladas no Uruguai. Falando sobre isso, a oferta exportável que temos no cânhamo industrial, no cannabis medicinal, é cada vez mais diversificada. Temos para oferecer sementes. No Uruguai, umas 80 genéticas já estão registradas ante o Instituto Nacional de Sementes. Também temos grão, biomassa para extração, flores com alto teor de CBD, extratos isolados e terpenos, assim como alimentos e bebidas. Falando de cannabis medicinal, temos flores com alto teor de CBD, flores com alto teor de THC, ingredientes farmacêuticos ativos e medicamentos. Desde o 2018, o Uruguai tem exportado quase 30 milhões de dólares a mais de 15 mercados de todo o mundo. Para a América Latina, os principais produtos exportados são medicamentos, onde o Brasil é o principal mercado da indústria. Por fora da região, para a Europa, os principais produtos são flores de CBD e flores de THC. Pelo ano, desde 2018 até agora, o Uruguai tem exportado umas 35 toneladas de flores de CBD
com umas 10 toneladas por ano. E em flores de alto THC exportamos umas 3,5 toneladas por ano, sobretudo à Alemanha, mas também com experiências no mercado do Israel, do Portugal e com algumas exportações à Austrália e Nova Zelândia. O mercado da região também tem algumas exportações, por exemplo, de sementes. Falando sobre por que estamos aqui hoje na Expo Cannabis Brasil, a ideia é gerar parcerias entre a indústria da cannabis do Uruguai e a indústria da cannabis do Brasil. Nessa forma, como falava, é muito fácil investir em projetos da cannabis no Uruguai. Você tem 2 sistemas de licenças, se você quer concentrar em produtos de cânhamo industrial ou produtos de cannabis medicinal, ou você pode já investir em projetos que já existem. Outras formas de parceria é visando terceiros mercados. Abrir operações no Uruguai para exportar não somente ao Brasil, mas ao resto da região e por fora dela. Como eu falava, já temos mais de 15 mercados abertos, e onde os assuntos logísticos, assuntos regulatórios, burocracia já está desenvolvida, para dizer-lo de alguma forma. Há oportunidades em todos os estágios da cadeia de produção, seja a investigação e desenvolvimento de novos produtos, seja no cultivo, seja na industrialização ou a fabricação de ingredientes farmacêuticos ativos. Falando sobre parcerias comerciais entre o Uruguai e o Brasil, já temos empresas autorizadas a entrar com produtos através da RDC 327 da Anvisa, através da RDC 660 da Anvisa. Como eu falava, o Brasil é o principal mercado para medicamentos na região, para o Uruguai, e não somente para a região, de todo o mundo, falando estritamente sobre medicamentos. Por último, mas ainda não é uma possibilidade, mas achamos que pode ser no curto ou mediano prazo, o fornecimento de alimentos e bebidas em base à semente de cânhamo. Como sabem, a semente de cânhamo, o grão de cânhamo, é um superalimento, é uma proteína vegetal que se pode fazer farinha, se pode comer a semente descascarado, pode fazer azeite, como se fosse azeite de oliva, e é um alimento ideal para, por exemplo, deportistas, vegetarianos e até veganos. Nós estamos aqui na Expo Cannabis com umas 15 firmas do Uruguai, a maioria de cannabis medicinal. Nós fizemos este catálogo de firmas, que se você pega o QR, pode aceder a um perfil das firmas, seus dados de contato, também como os produtos e os serviços que tem para oferecer ao Brasil. Como eu dizia, a maioria das firmas tem muito interesse em ingressar ao mercado brasileiro. Algumas já têm experiência, outras têm pouca, e outras estão começando seu relacionamento comercial com o Brasil. Então, é uma boa oportunidade para fazer parcerias. Eu vou passar agora a palavra para Gusmão Russeri, que é da Prefeitura de Canelones, a região com maior número de licenças no Uruguai. Obrigado, Agostinho. Boa tarde para todos e todas. Meu nome é Gusmão Russeri, eu sou engenheiro agrônomo e trabalho na Agência de Desenvolvimento Rural do Governo de Canelones, onde eu faço parte da equipe responsável pela promoção e desenvolvimento do setor. Sendo que hoje é a primeira vez que eu faço uma palestra em português, eu vou levar comigo esse roleiro para não perder fluência e ser claro, tá? Como eu trabalho no Canelones, que é um departamento localizado no sul do Uruguai, aí no Verde. Canelones limita com a capital do país e conta com aproximadamente 20% da população do Uruguai, que são umas 600 mil pessoas.
Canelones caracteriza-se por possuir um grande desenvolvimento industrial, com uma diversidade de centros industriais, logísticos e zonas francas. Ao mesmo tempo, possui o maior número de empresas agrícolas do país e o maior número de produtores familiares, e caracteriza-se principalmente por sua produção agrícola, razão pela qual é chamado a fazenda do país. Então, no que está diretamente relacionado com o setor de cannabis, a maior parte do setor produtivo, tanto a nível produtivo como industrial, está instalado em Canelones. Como exemplo, é possível ver alguns dados na imagem. Canelones possui 43% da produção a campo de flores de cânhamo, 45% da produção de flores em estufa e 30% das empresas dedicadas à produção de flores. Também a maioria das indústrias está instalada em Canelones. Canelones destaca-se por ser, por enquanto, o primeiro e único departamento do Uruguai que permite a produção de alimentos derivados da cannabis. Canelones tem em nosso departamento a primeira empresa fabricando alimentos derivados do cânhamo da América Latina. Quando eu falo departamento, o departamento é o equivalente ao que você aqui chama estado, tá? Então, isso aqui é para explicar um pouco o que permite a regulamentação de Uruguai relacionada ao cannabis. É um setor grande e diversificado, possui desenvolvimentos de alta qualidade e que lhe permitem ter excelentes produtos para exportação. E, ao mesmo tempo, tem partes do setor a serem desenvolvidas que podem resultar em oportunidades interessantes de investimento, como Agostinho já falou. A normativa divide o cannabis segundo o teor de THC. A cannabis com menor de 1% de THC é chamada legalmente de cânhamo. Então, o setor de cânhamo inclui a produção de grãos, fibras e flores. Os grãos são produzidos principalmente para alimentação, são comercializados principalmente azeites, proteínas e núcleos das sementes, todos produtos sem canabinoides, ou seja, sem CBD, sem THC. As fibras ainda são uma oportunidade de desenvolvimento nessa indústria, uma oportunidade de investimento, é uma vertente de setor que, além de algumas iniciativas específicas, ainda não tive grande desenvolvimento, então, por isso é que achamos que é uma oportunidade para investimento e para crescimento dessa parte do setor. As flores de cânhamo, ali diz flores com CBD, tem sido um dos principais desenvolvimentos do ecossistema produtivo do setor. As flores são usadas para diferentes finalidades, são aparadas e secas para serem exportadas em diversos países, como o Agostinho já falou, a produção de óleos medicinais e medicamentos, a produção de cosméticos e também os terpenos são utilizados para a produção de bebidas e até temos uma erva mate com flores de CBD para chimarrão. No caso da cannabis com maior a 1% de THC, as flores são produzidas para uso adulto, também chamado uso recreativo, e para uso medicinal. A cannabis medicinal é vendida no mercado internacional como flor seca, é comercializada nacional e internacionalmente em forma de óleos de qualidade farmacêutica, com certificações nacionais e internacionais também. Enquanto a cannabis para uso adulto, cannabis com uso adulto é disponível para cidadãos uruguaios maiores de 18 anos, por meio de um cadastro que permite o acesso a até 40 gramas por mês, a partir de uma das seguintes 3 opções: autocultivo, adesão a um clube ou compra em farmácias. Todos os destacados em verde são desenvolvimento. Esqueci de falar uma coisa. Além disso, que já falei, temos desenvolvimentos que atravessam todo o setor, tais como genética e investigação, que tem sido desenvolvida tanto pelo setor público
como por setor privado também. Então, falava, todos os destacados em verde são partes do setor que se desenvolvem no departamento de Canelones. Percebe-se que Canelones tem desenvolvimento praticamente todas as possibilidades que o setor oferece. Então, por que Canelones tem tanto desenvolvimento neste setor? Porque oferece vantagens. Uma vantagem notável é que o governo departamental está comprometido com o desenvolvimento do setor. Então, estão sendo feitos trabalhos para promover as exportações, participação em feiras. A gente tem um stand aqui do país, em parceria de Agência Nacional de Investimentos com o governo de Canelones. Temos, por exemplo, feito um manual de qualidade para exportação de flores. Os produtos locais foram habilitados em Canelones. Há 2 anos, Canelones foi o primeiro departamento do Uruguai, como eu falei, viabilizar alimentos à base de terpenos, farinhas, proteínas e grãos. Também são realizadas reuniões de desenvolvimento da cannabis, que são instâncias de coordenação entre o setor público e privado para promover desenvolvimento do setor, tanto como também são realizadas reuniões de produtores com a mesma finalidade, e são realizadas pesquisas agronômicas. Por exemplo, é destacável o primeiro diagnóstico agronômico do cânhamo do Uruguai. Também o governo departamental apoia a criação e desenvolvimento das empresas do setor. Também existem outras vantagens. Este é um departamento com uma grande história de produção intensiva e por isso temos experiência e temos conhecimento. O desenvolvimento produtivo industrial que o departamento possui faz com que tenhamos a melhor disponibilidade do país em serviços, produtos, ferramentas para desenvolvimento produtivo. Possui também uma localização estratégica. Como eu já falei, está limítrofe com a capital. Temos o principal aeroporto do país, temos excelente acesso ao porto principal do país e também excelente conectividade terrestre. Então, as vantagens que oferecem nosso departamento, somadas ao marco regulatório do Uruguai, fazem com que Canelones possua atualmente uma destacada indústria de medicamentos à base da cannabis. Me desculpe. Obrigado, Agostinho. Então, Canelones se destaca por oferecer aos usuários em Brasil óleos medicinais, extratos, medicamentos de primeira qualidade, produzidos sob elevados níveis de exigência e controle governamental, tanto pelo Ministério da Saúde como pelo Ministério da Agricultura, obedecendo padrões que lhes permitem, como Agostinho falou, aceder aos mercados mais exigentes do mundo. Algumas das características diferenciais que os nossos produtos apresentam são rastreabilidade ao longo de toda a cadeia, análises de metais pesados, microbiológico, em cada passo da cadeia produtiva e também instalações de produção certificadas que possuem qualidade farmacêutica medicinal certificada, entre outros, pelos padrões GMP e GACP. É por isso que os nossos produtos dão garantias aos médicos que o que chega ao paciente é exatamente o produto prescrito. Além da excelente qualidade, temos vantagens competitivas que resultam numa excelente relação qualidade-preço. A nossa localização também oferece vantagens logísticas que permitem que qualquer interessado conheça nossos laboratórios, já que desde aqui de São Paulo são menos de 3 horas de avião, não precisa nem passaporte para ir lá e conhecer nossas instalações. Além disso, devido ao nosso quadro regulamentar, nós não temos restrições relativas ao fornecimento de categorias de produtos com que o mercado exige em termos de níveis de canabinoides. Então, nossos óleos podem atingir níveis elevados de CBG, CBD, CBN, incluso THC.
Então, como o Agostinho falou, nossos medicamentos já estão entrando aqui no Brasil pela RDC 660 e pela 327. Além disso, por outro lado, os alimentos como óleos, proteínas, sementes, bem como bebidas com terpenos e até erva mate com CBD, são produtos que, infelizmente, como o Agostinho falou, apesar de já estarem disponíveis para exportação a partir do Uruguai, o Brasil ainda não está permitindo importação. Mas acho que isso vai mudar daqui a pouco. Então, oportunidades para desenvolver. Além dos produtos já mencionados, nosso marco regulatório também apresenta oportunidades para desenvolver outros produtos, como peles de aquecimento, fibras, proteínas para alimentação animal, fibra textil, bioplásticos e ainda mais. E por último, para encerrar, eu quero dizer que, pelo grande desenvolvimento do setor que nosso departamento tem, com grande disponibilidade de infraestrutura, de serviços e com desenvolvimento praticamente em todas as alternativas que o setor oferece, bem como um impulso dado pelo governo departamental, que nos torna pioneiros a nível nacional e a nível da América Latina, a nível regulatório, com o desenvolvimento de pesquisas, é que nós chamamos Canelones a capital uruguaia da cannabis. Então, essa foi a apresentação. Estaremos à disposição no estande do Uruguai para todos aqueles que desejam conhecer mais sobre as possibilidades que o Uruguai oferece em geral e Canelones em particular, bem como pelas empresas que compõem a delegação. Tá? Muito obrigado pela sua atenção. Se alguém tivesse alguma dúvida, ainda temos 8 minutinhos aí, assim que fique à vontade. O catálogo está falando? Esse QR Code aí. Aí tem a empresa que faz fibra também? Tem só uma empresa lá que faz fibra, né? Fibra, somente uma empresa tem lá no Uruguai, o desenvolvimento ainda incipiente, está começando isso. Mas está nesse catálogo? Está no catálogo da empresa de fibra? Não, infelizmente Eu não. gostaria depois de contar. Foi o que a gente falou ontem. Sim. Ok, obrigado. Se alguém mais tiver alguma pergunta, pode levantar a mão que eu vou até a pessoa. Boa tarde. Eu gostaria de saber se já tem indústria de tecidos no Uruguai com as fibras. Ontem a gente esteve falando também com o senhor. Esse desenvolvimento ainda está muito incipiente. Temos uma empresa, que eu estou tentando lembrar o nome dela. Não, é Sativas, é chamada Sativas. Você pode pesquisar no Google. É um desenvolvimento ainda pequeno, não na grande escala, é bastante artesanal, tá? Sim. Também estamos fechando parcerias de investigação com alguns outros governos fora da região que já têm experiência, por exemplo, a Alemanha ou a Polônia, coisas como isso. A gente está fazendo pesquisas nesse sentido. Boa tarde. Como está hoje a questão das restrições bancárias para empresas de cannabis? Havia uma restrição, acho que informal. Sim, é ainda um dos obstáculos que tem a indústria da cannabis, que não pode aceder ao sistema bancário. Então, muitas firmas têm que ter conta fora do Uruguai ou têm que ser criativos no momento de fazer as vendas. Temos uma cooperativa de ahorro que sim oferece contas, mas o sistema bancário em geral ainda não está tão favorável. Nós achamos que quando os Estados Unidos mude a normativa a nível federal, isso deveria facilitar a possibilidade de aceder ao sistema bancário.
mas já as empresas estão conseguindo o caminho, isso. Nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Acredito que não. Então, uma salva de palmas para os nossos palestrantes. Muito obrigada. Então, a gente agora faz o intervalo. Tá. Obrigada a vocês, pessoal. Agora a gente vai fazer um intervalo.